Um dia eu recebo do Rio esta revista histórica. O título que me impressionou aqui, exclusivo, Eu Fundei a Umbanda. A matéria era tão gritante que num primeiro momento eu achei que só podia ser mentira, não podia ser verdade. Então naquela época eu li esta matéria, o título diz aqui, a Umbanda existe há 64 anos, certo? E pensei, eu vou visitar essa pessoa, eu vou querer conhecer isso de perto. Mas o tempo foi passando, eu acabei, nesse meio tempo, acabei ampliando a minha loja de artigos religiosos. Eu comecei a fazer muitas compras de uma casa no Rio chamada Casa Rei Guerreiro. Então eu ia para o Rio, a partir de então, a cada 25 a 35 dias, eu passava 2, 3 dias no Rio. Numa dessas vezes eu fui ao Rio para retirar a mercadoria, e tinha chovido, a mercadoria não tinha secado, não tinha dado tempo de pintar. Então, de repente, eu me dou conta, eu tenho um dia inteiro para não fazer nada no Rio. Eu sempre levei a minha senhora comigo, me virei para a Norminha e falei para ela, é hoje. Eu falei, hoje o quê? Eu falei, hoje que nós vamos esclarecer a história do Zélio. Você está doido, né? Eu sabia que aquilo ficava em Cachoeiras do Macacu. Atravessei a recém-inaugurada ponte Rio-Niterói, cheguei em Niterói, de Niterói até Itaboraí, de Itaboraí até Cachoeiras de Macacu, perguntando muito. Ninguém conhecia o Zélio lá. Aí nós chegamos num lugar, o lugar todo tem 10, 12 casas, acho que ainda hoje tem 10, 12 casas, quase todas antigas. E nós fomos na casa, a casa toda fechada, bati na porta, ninguém respondeu, bati palmas. Ninguém. Do outro lado da rua, abriu uma janela, saiu uma senhora, e essa senhora perguntou para mim, o senhor procura por quem? Bem, sem declinar meu nome, eu apenas disse para ela o seguinte, eu estou à procura de uma pessoa de nome Zélio de Moraes, eu gostaria de entrevistar essa pessoa. E este senhor me disse que ele mora aqui. Aí ela falou, o seu Zélio não está, não tem ninguém em casa. Ele está muito doente, ele está em Niterói. Eu tinha passado por Niterói, andado 2h30 de carro para descobrir que ele estava... A senhora tem um endereço em Niterói? Ela falou, não, eu só tenho o telefone. Aí me deu o número do telefone. Quando eu cheguei em Niterói, eu parei em frente a uma farmácia, parei o carro em cima da calçada, desci. Foi a única ocasião que eu mostrei a minha credencial da rádio. Mas assim, só para conseguir o telefone, que naquela época você não encontrava, não tinha celular, você não encontrava telefone em todo o canto. Mostrei a carteira, falei, olha, eu sou repórter, o senhor permite que eu use seu telefone 1 minuto? Né? Aí ele permitiu, né? O pessoal já em volta, foi crime e tal. Peguei o telefone de lá, liguei para o número, não tinha declinado meu nome, eu não tinha falado com ninguém, eu não estou comprando nada de vocês, não estou vendendo nada, não tenho o menor motivo para contar uma coisa que não fosse absolutamente verdade. Liguei, quem atendeu do lado de lá foi uma menina, passou o telefone para uma senhora. Fui eu que atendi o telefone e passei para uma mãe. Quando a senhora atendeu o telefone, pela voz, né, uma senhora, quando a senhora atendeu o telefone, eu disse para ela o seguinte, olha, eu estive em Cachoeiras de Macacu, me deram esse número de telefone, eu estou à procura de uma pessoa de nome Zélio de Moraes. Sou jornalista de São Paulo, queria entrevistá-lo. Ela não tapou o bocal do telefone. Eu ouvi ela dizer com todas as letras, né? Papai, tem uma pessoa de São Paulo que veio para entrevistar o senhor. O senhor pode receber? Eu ouvi uma voz cansada, uma voz de velho, dizer, é o Ronaldo, minha filha. É o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. Eu confesso para vocês que eu chorei. Ele não tinha meios, eu me arrepio até hoje quando eu conto essa história. Ele não tinha meios de saber quem eu era, muito menos o meu nome,
que não era na época um nome tão comum, tão vulgar, compreende? Eu peguei o primeiro táxi que estava passando, dei o endereço que eles me deram, falei, vai na frente que eu te acompanho, pago a corrida. Aí cheguei na Avenida Almirante Ari Parreiras, bairro de Icaraí, 10º andar. Ela morava num apartamento em companhia da filha. Já abriu a porta, apareceu a Meia, né? Primeira vez que eu a vi, ela olhou para mim e falou, o senhor é seu Ronaldo? O que você diz, gente? Eu falei, perfeitamente. Eu falei, papai estava esperando, ele sabia que o senhor vinha. Nem eu sabia naquele dia, certo? Aí, muito rapidamente, apresentei a Norminha, nós entramos, havia essa sala que você está vendo aqui, o aquário, e ao lado tinha um L da sala. No canto tinha um sofá, e quando eu olhei, eu falei, não é possível, é o Chico Xavier, né? Não é o que vocês veem lá? É aparência extraordinária, compreende? Olha, eu estava tão emocionado. Eu me ajoelhei diante dele como me ajoelharia diante de um babalaô, certo? Eu pedi a benção, foi a primeira coisa que me ocorreu. Ele irradiava um ar de... Pedi a benção para ele. Quando eu baixei a cabeça para beijar a mão dele, ele pôs a mão na minha cabeça. Eu sei o que você quer saber. Você quer saber por que nós temos um altar católico, um ritual. Ele sabia tudo. Essa que é a grande... Não era preciso perguntar. Antes que a gente fizesse a pergunta, ele ia explicando detalhadamente tudo o que a gente... Foi esse conhecimento que eu procurei trazer.